Por favor, abra a sua Bíblia. Você sabe onde nós estamos na Epístola aos Romanos, capítulo 5, continuando de onde nós paramos, Romanos 5, agora do verso 12 até o versículo 21. Na semana passada você viu que Paulo, tendo 4 capítulos escritos sobre justificação, explicando a grande, maravilhosa doutrina da justificação pela fé, ou seja, como um ser humano pecador pode comparecer diante de um Deus santo, santidade essa que o ser humano não compreende, o ser humano geralmente entende, se deixado sem o auxílio da revelação especial, ele entende que Deus é alguém superior a ele entende que Deus é alguém mais poderoso, mais inteligente, talvez até mais sábio que ele dificilmente entende que Deus é completamente diferente de nós. Que não há absolutamente nenhuma ligação entre o ser de Deus e o nosso ser, mesmo Deus tendo nos criado, ele continua sendo totalmente separado de nós. E ainda assim, Deus veio e se fez um de nós para nos salvar. O ponto aqui, o problema, é que nós achamos que se a gente conseguir consertar alguma coisinha, se a gente remendar um pouco a vida da gente, se a gente consertar alguma coisa, a gente então tem direito a ficar na presença de Deus. O nosso grande problema, como já disse um teólogo, é que Deus é santo. Nós não compreendemos a santidade de Deus. Deus é santo e nós não somos. Uma ilustração disso é a justiça de Deus. Você já encontrou alguém dizendo, Deus vai me fazer justiça? Geralmente se relaciona a algum evento específico, mas tome muito cuidado quando você pedir a justiça de Deus. Nenhum crente que está nessa igreja já há algum tempo quer que Deus seja justo com ele. Eu não quero que Deus seja justo comigo. Se Deus fizer justiça, se Deus me der o que eu mereço, então eu mereço a punição eterna. Eu preciso e quero que Deus seja misericordioso. O modo de Deus poder ser misericordioso com um pecador imundo como eu, chama-se Jesus Cristo. Jesus é aquele que assume a minha culpa, morre no meu lugar a morte que eu nunca poderia morrer, para que eu tenha acesso à presença de Deus. Em Cristo eu sou perdoado, em Cristo eu sou justificado, então posso estar na sala de estar da casa de Deus como filho. Paulo explicou tudo isso em 4 capítulos, deu exemplos, respondeu objeções, e agora ele entra no capítulo 5 dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, ele diz que, além da paz, nós temos segurança nessa doutrina, nesse ensino, nessa condição que é a justificação, e nós temos esperança da glória futura. Após isso, como do nada, aparentemente, mas não é, ele fala que nós, inclusive, nos gloriamos, não somente na esperança futura, mas nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, que significa, eu deixei passar isso domingo passado, eu me lembro que eu não falei, que significa virtude aprovada. É isso que a palavra experiência, traduzida aí na sua Bíblia, significa, virtude aprovada. E a experiência produz esperança. A esperança não deixa a gente envergonhado, porque o Espírito foi derramado em nossos corações. E aí Paulo completa a fórmula trinitária. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e o Espírito foi derramado em nosso coração. Ele prossegue falando como, por causa disso e em função disso, Deus nos reconciliou consigo em Cristo. E ele usa várias vezes o seguinte, se Deus fez isso, se Deus nos tratou assim quando nós não tínhamos o menor interesse nele, muito mais agora. Muito mais agora. E agora Paulo prossegue para apresentar a maravilhosa figura de Jesus, por quem tudo isso é possível. Então, Romanos 5, verso 12 ao 21. Portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Eu sei, você está olhando aí essa leitura e você vê Paulo fazendo uma enxurrada, não é? Você fica assim, gente, será que eu vou entender isso algum dia? A leitura foi feita de forma proposital para que você tivesse esse impacto. Era isso mesmo que Paulo queria, dirigido pelo Espírito Santo. Ele coloca tudo isso aí para que você receba o choque de que tem muita informação aqui, mas você reparou que uma característica desse trecho é a repetição de vários fatores. Você também reparou que, em alguns momentos, ele faz semelhanças, ele constrói comparativos semelhantes, e, em alguns outros momentos, ele constrói comparativos de contraste. Você está aprendendo isso? Na escola dominical você teve uma aula sobre a aproximação do texto, então exercite isso agora. Do versículo 12 ao verso 14, o foco está em Adão. É isso que a gente vai ver agora. O tema da nossa mensagem, que eu esqueci de dizer, e vou dizer agora, representante da graça, da justiça e da vida. Estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o representante da graça, da justiça, da vida. E é bom que a gente mantenha essas palavras. Então, do verso 12 ao 14, você tem foco em Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e Paulo tem em mente Gênesis 3, você viu, a serpente se aproxima de Eva, Eva pega do fruto, come, dá ao seu marido, mas o representante da raça é Adão. É bom que a gente se curve diante dessa realidade, porque isso evita muito problema. Nós não somos melhores que Adão. E Deus escolheu lidar com a raça humana através de pacto. Ele fez um pacto com Adão. Foi Adão quem foi criado primeiro. Foi Adão que recebeu as ordens de Deus. Foi Adão que transmitiu as ordens a Eva. Ela não estava presente quando Deus transmite a ordem. Ela recebe isso de seu marido. Por isso que as mulheres dizem, homem não sabe dar recado, não é? Por causa disso. Se tivesse falado corretamente para Eva, talvez não. Esqueça essa desculpa, ela é esfarrapada, ela não funciona. Em teologia, pelo menos, não. Talvez na casa de alguém. Mas aí você aproveita o jantar de casal para fazer essa discussão da relação lá. Mas era Adão quem recebeu, foi com Adão que foi feito o pacto. Ele é o cabeça da raça. O que acontece com ele é representativo da raça, do mesmo jeito, como você já viu no texto, mesmo nessa enxurrada de Paulo, que o que acontece com Cristo vai acontecer também com um grupo de pessoas. Então, o que Adão faz compromete um grupo de pessoas, que é aquele grupo que ele representa, ou seja, toda a raça humana. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
A ideia aqui de que o pecado não é levado em conta, os seres humanos sabem que eles pecam. Isso vai ficar claro lá. A ideia é que o próprio ser humano tem dificuldades de perceber onde é que eu estou errando. Ele sabe disso, como nós já vamos ver, mas ele tem dificuldade. Quando a lei vem, ela coloca as coisas às claras, o pecado às claras. E diante da lei, você só pode dizer uma coisa: eu quebrei a lei de Deus. É isso que todo ser humano faz. Então, quando a lei vem, ela não vem iniciar o pecado, ela vem apenas dizer o que estava ali. Se você já viu aqueles filmes em que entra lá uma divisão especial, onde houve um crime, e para tentar investigar o que aconteceu, eles chegam lá, mas esse lugar está muito limpo, alguém pega lá uma luz, que eu acho que é ultravioleta, joga assim, onde parecia estar limpo, não, tem mancha de sangue, que só é revelada quando aquela luz passa. É isso que a lei faz. Na nossa consciência, na nossa existência, nós temos muita dificuldade de dizer, eu pequei. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, onde havia uma lei dada, não comerás do fruto dessa árvore. Os outros que vieram depois não ouviram isso. Os outros que vieram depois não receberam uma lei até o momento em que a lei vem. Mas mesmo aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, esses morreram, o que prova que eles tinham pecado. E Adão prefigurava um outro que havia de vir. Como que ele prefigurava? Exatamente porque, assim como ele representava uma raça, haveria um outro que representaria um outro tipo de raça. É por isso que o nosso tema é o segundo homem. 1 Coríntios 15 chama Jesus de o último Adão e o segundo homem. O primeiro homem é Adão. O segundo homem, imagina duas filas. O primeiro que dá início à raça humana, que é uma raça de pecadores. O segundo homem dá início a um outro tipo de raça. Também formado de seres humanos, mas um outro tipo. O primeiro Adão deu início à pecaminosidade. O último Adão é como se ele se colocasse no fim da fila, encerrando esse domínio de pecado sobre a humanidade, de modo que aqueles que confiarem nele poderão sair daqui de estar em Adão e passar para cá, e estar em Cristo, uma das expressões mais amadas do apóstolo Paulo do Novo Testamento e de qualquer cristão que entenda o Evangelho. Estar em Cristo. Porque todos nascemos em Adão e a questão é como a gente passa para outra fila. Há semelhanças entre Adão e nós. Há semelhanças nas consequências da queda para Adão e para nós. Mas não há qualquer semelhança nesse texto entre Cristo e Adão e entre Cristo e nós. Você ler o texto de novo, você vai ver. Há comparações entre Adão e os seus descendentes pecadores. Mas Cristo é colocado de fora dessas comparações. Ele é alguém diferente. E é interessante porque ele é Deus, mas ele também é homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É importante notar que pecado aqui nesses primeiros versos essa palavra se refere a pecado como princípio e como poder que atua nos descendentes de Adão. Não são os pecados que a gente poderia enumerar como mentir, roubar e outras coisas. Não. Pecado aqui significa o princípio do pecado que a partir de Adão fez parte de cada um dos descendentes de Adão. Adão, pecado e morte. Esse é o trinômio da nossa condição espiritual. Nós, pecado e morte, essa é a nossa situação. Mesmo não tendo pecado como Adão, em desobediência a uma lei direta de Deus, ainda é preciso reconhecer que nós pecamos também em Adão. Em Adão, todos nós pecamos. Embora a morte ateste a condição do pecador como culpado, é isso que o texto está dizendo, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Você quer saber que alguém é pecador? Essa pessoa morre, ela está sujeita à morte. Somente a lei deixa clara essa situação. A morte é o sinal, a morte mostra isso, mas somente a lei deixa clara a condição de que nós somos pecadores. Evidentemente, a lei é apoiada e confirmada pela consciência humana. Mesmo o livro de Romanos
Notem esse texto no capítulo 2, versículo 12 a 16. Prestem atenção, aqui Paulo não faz uma enxurrada, ele é bem mais tranquilo, isso é bem mais fácil de pegar. A consciência atesta aquilo que a morte apresenta como um painel. Nós somos pecadores. Diz o texto lá de Romanos 2, 12 a 16. Assim, todos os que pecaram sem lei, aqueles que não eram judeus, que não tinham recebido a lei lá de Moisés, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios, os não-judeus, que não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. A consciência humana aponta isso. Ela pode ir sendo cauterizada, ela pode ir ficando cada vez mais insensível, ou nós podemos calá-la, mas ela começa apontando para a gente. Isso acontece em qualquer nação. Nenhum antropólogo, nenhum sociólogo encontrou qualquer nação, em qualquer lugar da Terra, onde não haja uma lei, onde não haja um critério, um parâmetro, diante do qual alguém possa dizer: você está errado, você está certo. Uma tribo brasileira apresentava como ponto de decência nas mulheres usar apenas um fio aqui, em torno da cintura. Só isso que elas usavam. Mais nada. Isso é uma mulher decente. Se ela sai sem aquilo, ela é indecente. Na África, missionários chegaram numa tribo, eu não estou falando em tese, eu estou contando fatos. Missionários chegaram numa tribo e, à medida que eles foram ensinando os missionários, eles disseram que as mulheres deveriam cobrir os seios. O problema é que só prostitutas andavam com os seios cobertos, porque só elas tinham dinheiro para comprar pano naquela situação em que vivia aquela tribo, para cobrir-se completamente. E os diáconos daquela igreja, que agora já estavam sendo ordenados, queriam ser ordenados, quando chegaram e disseram: as suas mulheres precisam cobrir os seios, disseram: você está pensando que a nossa mulher é sem vergonha? E aí, o que você faz? Sim, todo grupo social tem alguma regra, tem alguma coisa. E ela flui, não do costume visível, mas da consciência, do coração humano. A lei de Deus, olha lá, na consciência. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, tendo uma ordem clara e direta ali. Eles quebram. A pergunta vai ser: você é perfeito? E nenhum ser humano, em posse das suas faculdades mentais, vai dizer: sou. Todos quebram a lei de Deus. E sabem disso de um jeito ou de outro. E Paulo diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. Senhor, eu nunca ouvi do Evangelho. Tá? Mas vem aqui. Você quebrou as leis da sua própria consciência. De 15 a 17, Paulo estabelece contrastes. O texto diz: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, o dom aqui é o dom da justificação. Esse dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Como eu quebrei a leitura, deixa eu repetir. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom da justificação de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verdade é que a única semelhança entre Adão e Cristo, Paulo vai falar isso adiante, é que o que Adão faz tem efeito sobre muitos, o que Cristo faz tem efeito sobre muitos, e morre aí qualquer outra semelhança. Não são a semelhança entre eles, mas entre os efeitos daquilo que eles fazem. No verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou. Adão pecou, todos se tornaram pecadores. Porque o julgamento, esse julgamento lá no Éden, derivou de uma única ofensa, a de Adão, representante da raça.
e levou à condenação. Mas a graça, ela surge no meio de muitas ofensas. Quando a graça é revelada, as ofensas já estão múltiplas no mundo. A graça é muito mais poderosa. O dom da graça de Deus, que produz justificação, é muito mais poderoso. Uma ofensa produz muitos pecadores. E agora, como vai dar jeito nisso? O que há em Cristo, esse é o grande ponto da mensagem dessa manhã, o que há em Cristo é superior, é muito mais majestoso, é muito mais autoritativo, é muito mais poderoso do que qualquer coisa que Adão possa ter feito. O dom é superior, é o que Paulo diz no versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, Adão, porque o julgamento lá no Éden, como eu disse, derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Isso não impede a graça. Verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais, aquela expressãozinha que Paulo já usou várias vezes aqui, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ofensa, graça, ofensa, justiça. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar aqui, irmão, não tem nada a ver com isso que dizem nas igrejas. Tipo, você é rei, você é princesa, toma cuidado com a coroa, senão ela vai cair, essas bobagens todas que fazem por aí, não. Não está dizendo que você vai reinar e mandar nos outros, que você vai se dar bem. Está dizendo aqui é que existe um reino da morte, ele vai continuar com essa ideia de reino. Existe um reino da morte e um reino de vida. Se você está em Adão, você está no reino da morte. E isso é poderoso. Isso tem sob o seu poder todos os seres humanos. Porém, o dom da justiça em Cristo Jesus é superior a esse poder, pode quebrar essa cidadania no reino da morte, transportar você para o reino da vida, o reino da justiça, porque Jesus é o Senhor, é o representante da graça, da justiça e da vida. É essa a situação aqui. Entendeu? O que Paulo está dizendo é, o que Adão fez é poderosíssimo, mas não chega nem aos pés do poder, da autoridade do Senhor Jesus Cristo. A morte é poderosa, mas a vida é mais poderosa que ela. A vida que há em Cristo Jesus. Poder para se viver a vida da justificação é muito maior do que o poder da ofensa para o reino da morte. Você recebeu poder suficiente para viver vida de santidade. Lembra que nas exposições sobre 1 de Pedro eu disse que santidade é o nosso habitat. Você foi criado em Cristo para a santidade. Santidade não é aquela coisa com a qual você vai lutar a vida inteira e dizer, nunca vou alcançar isso. Não, você já foi santificado, você já foi separado do mundo, você já pertence a esse reino de vida e você recebeu o poder, você recebeu a autoridade de Cristo para reinar, ou seja, para existir nessa realidade, no contexto da vida eterna, que ele vai citar já adiante. Entendeu? Você não está vivendo aqui para tentar chegar no próximo domingo, vir ao culto e ver se recebe mais uma carga para continuar na outra semana. Você já recebeu o suficiente, você tem tudo que é preciso e você não está vivendo aqui para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, você está vivendo aqui para a eternidade. Sua eternidade começou no dia em que Cristo salvou você, em que Ele reconciliou você com Deus. Você está naquela sala de estar, mas aquela sala de estar que eu mencionei na semana passada, ela é apenas o hall de entrada, na verdade, para uma mansão muito maior que a gente chama de eternidade. Novos céus e nova terra. É para isso que você está se preparando. E você já tem isso. A ofensa pode ter sido muito poderosa e produziu morte para todo mundo. Mas a graça e o dom da justiça que há em Cristo Jesus sobrepuja qualquer poder que a ofensa, que o pecado e que a morte possam ter. Assim, de 18 a 19... Paulo expressa aquela única semelhança que há entre Adão e Cristo. Olha os versos 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos, para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. A disposição de salvar de Deus em Cristo Jesus está aberta, o convite está aberto. A chamada, a convocação está aberta e Deus não mente quando Ele diz todo aquele que invocar o Senhor Jesus, todo aquele que invocar a Deus será salvo.
Paulo vai dizer isso nessa mesma carta, alguns capítulos adiante. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém que chegue diante do Senhor e diz, Senhor, salva-me. Ninguém que chegue como um mendigo, com as mãos abertas, vazias, e diz, Senhor, salva-me, socorre-me, eu estou perecendo eternamente e não tenho como me salvar. Ninguém deixará de ser ouvido. Você chegar para Deus e tentar, Senhor, eu sou religioso, Senhor, eu sou espiritual, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, você está irremediavelmente perdido. Mas se você desiste da sua justiça e abraça a justiça de Cristo pela fé, se você desiste de quem você é e confia em quem Ele é, se você desiste do que você faz e confia no que Ele fez, você será salvo, será reconciliado com Ele. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A palavra muito e todos aqui, elas não estão sendo usadas num sentido... Paulo não está interessado aqui em ser específico com essas palavras, você tem que lê-las no contexto dela. Paulo está falando o seguinte, o alcance da obra de cada um. A ofensa de Adão, os seres humanos se tornaram pecadores, como ele já havia dito, inclusive, no verso anterior. Lembra do que você acabou de ouvir na escola dominical, se é que você estava na escola dominical, se você não estava na escola dominical, é membro dessa igreja, você devia estar na escola dominical. Um texto esclarece o outro. Aqui no mesmo contexto, ele já disse isso. Pela desobediência de Adão, os seres humanos se tornaram pecadores. Pela obediência de Cristo, muitos se tornarão justos. A ideia de como isso vai acontecer já foi espalhada pela fé. Ele falou no primeiro versículo. Justificados, pois, mediante a fé no que Cristo fez e em quem Cristo é. Essa é a mensagem do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, a preocupação dele é dizer, olha, o alcance daquilo que Adão fez, que trouxe morte, que trouxe julgamento, pode ser desfeito naquilo que Cristo fez, que trouxe justiça e que trouxe vida. Os atos de ambos têm consequências sobre muitos, tanto de Adão como de Cristo. E o contraste entre pecadores e justos, nesse texto aqui, verso 19 especificamente, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. O contraste entre as palavras pecadores e justos nesse versículo, esse contraste deixa claro que não está se falando aqui da natureza do ser, mas do status do ser, da condição do ser. Paulo não está tratando aqui em Romanos 5, ele não está tratando dos pecados que nós cometemos, ele vai tratar disso e vai mencionar isso nos capítulos a seguir. Mas aqui ele está falando do status. Diante de Deus, você é um pecador merecedor do inferno. Mesmo que você seja um bom pai de família, uma boa esposa, um excelente cidadão, um aluno que faz todos os trabalhos direitinho, mesmo que você não roube ninguém, você diante de Deus, em Adão, se você é filho de Adão, você está na condição de condenado. Porque, lembra o que eu falei no começo? Nós temos dificuldades de pensar em categorias para Deus. Santidade e justiça de Deus. Nós achamos não. Deus é amor. Deus não vai ser tão severo assim. O que nós não compreendemos é que Deus não pode ser de outro jeito. Ele é completamente perfeito. Nós dizemos Deus é perfeito e depois queremos que Ele seja imperfeito com relação a gente. Deus não vai fazer isso. Paulo gastou tempo nos primeiros 4 capítulos para mostrar como Deus pode ser justificador do ímpio. E como é que ele faz isso? Através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo toma a culpa do ímpio e leva sobre a cruz, de forma que aquele que crê em Cristo tem os seus pecados perdoados. Ele é justificado. Então nós temos dificuldades com isso. Diante de Deus, todos os que nascem de Adão, todos os descendentes de Adão, estão no status de condenados. É por isso que Cristo não nasce de uma união natural entre um homem e uma mulher. É por isso que necessariamente ele tem que nascer de uma virgem. Ele tem que nascer de alguém que não produziu um ser humano a partir
aquele contato entre os filhos de Adão e os filhos de Eva, porque se isso acontecesse, ele seria mais um pecador entre nós. Cristo nasce sobrenaturalmente, nasce sem o princípio do pecado, mas ele está na mesma condição de Adão, com o pecado sempre diante dele, pronto ali, a tentá-lo, a convidá-lo, a se impor, ou tentando se impor a ele. Portanto, estamos falando não de natureza do ser, simplesmente. Paulo está falando do status. Por isso, como em um só homem muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Note que ele não usa a palavra justificado, ele está falando do justo, porque ele está falando de status, de condição, que não é o que acontece quando você crê em Cristo, Deus bate o martelo e diz, ele está justificado. Diante de mim ele é justo. Não, mas ele não é justo, eu não sou justo, não pode ser. Eu ainda cometo, inclusive, pecados mesmo depois da minha conversão. Por isso que nós usamos, por isso que Paulo usa, por isso que a Bíblia usa a palavra justificados. É a condição de justos, mas uma justiça que não é nossa, é justiça alheia, é justiça de outro. Como dizem os americanos, é uma justiça alienígena. Eles usam essa palavra em inglês. É uma justiça alienígena, ela é de outro, é de fora. É exatamente isso, é de Cristo. E nós somos beneficiados com ela. Finalmente, Paulo fala sobre Jesus, sobre a lei, sobre a graça, e mostra que em Cristo a justiça é transformada em vida. Versos 20 e 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa. E aqui pense numa lupa, quando você vê o verbo aumentar aí, a lei não vem para dizer, olha, você estava com um pecado desse tamanho, agora está desse. Não. Ela vem e você pensava que era só isso, mas é mais. Sabe quem fez isso? Não foi Moisés, foi Jesus. Ele disse assim, você ouviu o que a lei disse? Não matarás. Mas aquele que dentro do seu coração se enraivece com seu irmão, já é réu de assassinato. É isso que Jesus está falando, que a gente não entende. Essa é a santidade de Deus, essa é a justiça de Deus, perfeição completa, pura. O que, aliás, são expressões que eu acabei de usar que não tem o menor sentido. Você não precisa falar perfeição completa. Por si só, a perfeição tem que ser necessariamente completa. Se não é completo, não é perfeição. Pura. É praticamente redundante usar essas expressões. O que a lei faz é mostrar para você que você é muito mais pecador do que você pensa. E não é por causa da quantidade de pecados que você tem, mas por causa da condição na qual você e eu nascemos, filhos de Adão. Essa é a nossa posição. Quem vai nos tirar de uma fila e colocar na outra fila? E agora? Por isso ele disse, a lei veio para que aumentasse a ofensa. E aí você fica, e agora então? Então eu sou pior do que eu pensava. Spurgeon disse isso na época dele, e hoje a gente tem que lembrar isso. Quando alguém disser, acusar de você, que você é isso, você é aquilo, você pode dizer, olha, eu sou muito pior do que isso. Se você for realmente dizer tudo que eu sou diante da santidade de Deus, diante de quem Deus é, você vai perder muito tempo aqui. É por isso que você também não precisa se ofender tanto quando alguém fala alguma coisa de você. Provavelmente alguma coisa ali pode ser verdadeira. Pense bem. Significa que você aceita ofensas assim, à torta e à direito, como diria a minha falecida mãe, que já está com o Senhor. Não. Mas significa que você vai pensar, não, existe fundo de verdade aqui, eu sou pior do que eu penso. A lei mostra isso. Você pensa que você está indo bem, vem a lei e... A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, e agora? O que eu faço? Aumentou muito mais ainda a graça. Paulo não usa aquela expressão muito mais que ele usa no grego em outros trechos. Aqui é a nossa tradução que quer evitar aquela tradução mais conhecida de todos nós, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei porque eu prefiro essa. Onde o pecado foi abundante, a graça foi muito mais abundante. Muito superior. Você entende? A obra de Cristo é sempre superior. A obra de Cristo é sempre superior. E o verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, a morte apontava o reino do pecado. Você está debaixo do reino do pecado. Qual é a prova disso? Você tem a marca da cidadania do pecado. Como? Você morre. Você morre.
Você tem essa marca, esse é o seu passaporte, que diz a sua cidadania: eu morro, logo eu sou um pecador. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Note que Paulo agora não fala simplesmente a vida, ele qualifica a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele termina como começou. Ele começou com Jesus. Temos paz com Deus mediante a fé. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele termina exatamente com a mesma expressão, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesma coisa aqui. Começa e termina em Cristo, irmãos. A nossa salvação, a nossa justificação, a nossa reconciliação. Então, sim, o pecado reinou pela morte. A morte mostra, é o passaporte, você é um pecador. Mas agora, a graça reina pela justiça. Você tem um passaporte com outro nome. E nesse passaporte, o seu sobrenome foi mudado. Você entra no céu com o nome de outra pessoa. Você não entra com o seu. Na verdade, todo o seu nome foi mudado. É isso que Apocalipse quer dizer quando, em uma das cartas escritas a uma das 7 igrejas, lá nos capítulos 2 e 3, o Senhor Jesus diz: lhe darei um novo nome, aquele que for fiel, aquele que permanece fiel, eu lhe darei um novo nome que só ele poderá ler. A ideia ali, para que você não fique aí, uau, que mistério é esse? Eu tenho que consultar alguém para saber o que é isso? Não. O que está dizendo é que você entra no céu com o nome de outro, e essa bênção é dada a você, ao indivíduo, àquela pessoa que crê em Cristo Jesus. Nós entramos no céu com a carteira de outro, só que a gente não teve que falsificar essa carteira como alguns adolescentes fazem para poder entrar numa festa que é proibido para menor de 18. Essa carteira nos foi dada, e foi dada como justiça, consagrada por Cristo, e ela conduz à vida eterna. Se você quer participar de uma festa, irmãos, essa é a festa. Aquela que nunca acaba, aquela no céu, aquela que é vida eterna. E é por meio do Senhor Jesus Cristo. A lei, ela apenas realça o pecado, ela mostra a nossa condição de pecador e mostra que os pecados que nós cometemos geralmente são muito mais do que aqueles que nós admitimos. A morte, o que ela faz é testificar aquilo que a lei realçou, ela testifica a existência do pecado. Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. E a lei paga, e a morte, não a lei, a morte que testifica da existência do pecado, ela também é o pagamento do pecado. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, de um lado, ninguém é salvo pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por outro lado, o salário do pecado é a morte, dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei, e aqui eu caminho para o encerramento, a lei nunca foi resposta de Deus ao pecado humano. Você pensava de outro jeito, conserte seu pensamento. A Bíblia nunca ensina que a lei foi a proposta de Deus para salvar qualquer ser humano, seja o israelita do Antigo Testamento, seja qualquer pessoa ao longo da história. A lei nem hoje, nem nos tempos do Antigo Testamento, nem em momento nenhum foi promulgada para que fosse uma resposta ao pecado humano. A graça é essa resposta. E somente a graça. A graça sempre foi o plano de Deus e a graça que há em Cristo Jesus. Por isso, é no mínimo ingenuidade a gente procurar redenção através de qualquer tipo de obediência a qualquer código moral, religioso ou espiritual. É tolice. Eu disse aqui, é no mínimo ingenuidade, mas deixa eu ser mais claro, é tolice. Porque lei nenhuma, a lei moral de Deus nos 10 mandamentos, o desdobramento disso em todas as leis que vêm depois de Êxodo 20, a lei moral inserida no nosso coração, como nós vimos, nunca tiveram o objetivo de se tornarem resposta ou solução para o pecado humano. O plano de Deus sempre foi a graça.
e a graça que viria em Cristo Jesus. Desista, se você está nesse caminho, de qualquer tentativa de tentar agradar Deus através de qualquer coisa, por melhor que seja que você faça ou que você possa ser. Os crentes fazem o que fazem e não fazem o que não fazem, não para conseguir o céu ou a salvação, mas porque foram salvos e estão caminhando para o céu. O crente não é alguém que eu vou me tornar melhor para conseguir o céu. O crente é alguém que diz, ele me deu condições de me tornar melhor para honrar o grande amor que ele demonstrou por mim na cruz do Calvário. Nós nunca vemos o pecado como ele realmente é. Como eu disse, a lei é uma lupa que nos ajuda em nossa cegueira. Perto da lei, quanto mais perto da lei, qualquer lei que você intentar, a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de qualquer religião, a lei moral no seu coração, perto da lei, o pecado se mostra sempre maior, como ele realmente é. E perto da graça, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Quando você chega perto da lei, o seu pecado se torna cada vez maior, mais visível, mais intenso, mais maligno. Você começa a vê-lo como ele realmente é. Quando você se aproxima da graça, a graça é maior. A graça é que se torna mais abundante. O pecador se aproxima da graça e a graça para perdoá-lo é maior. Por quê? Porque ela é a graça de Cristo que foi conseguida com o seu sacrifício na cruz do Calvário, com a sua morte. Morte daquele puro, do santo, do inocente, em lugar dos imundos, dos culpados. Nós. O pecado é abundante, pelo menos de duas formas. No verso 16, ele é abundante pelo acúmulo de suas manifestações sob a tolerância de Deus. O verso 16 que nós lemos diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas. Essa é uma forma como o pecado abunda, como o pecado aumenta. No capítulo 3, Paulo diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso, e aí vem a explicação, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus, por ter ele, Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo em que Cristo morre na cruz, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus já tinha motivo suficiente para matar a raça humana, desde Gênesis 3. Tolerantemente ele aguarda que o progresso da redenção, o progresso da salvação vá se cumprindo conforme a sua soberana vontade, para que chegue o tempo presente, que Paulo se refere no texto, que é esse tempo em que Cristo vem e morre na cruz, em que o Deus homem vem, abandona a sua glória, não a sua divindade, e morre carregando sobre si a culpa dos nossos pecados. Deus tolerantemente aguarda que isso aconteça. Pensa bem que amor é esse que suporta a pecaminosidade humana até que a única coisa que realmente possa resolver o problema, a graça demonstrada na cruz, se realize. E é assim que Deus se torna justo e justificador daqueles que creem no que Cristo fez. Então, o pecado é abundante pelo acúmulo de suas manifestações sob essa tolerância de Deus. Mas também ele é abundante sob as lentes da lei, como nós já vimos, que revela a malignidade e a intensidade do pecado. Capítulo 7, Paulo vai tratar disso mais abundantemente. A graça não diminui nem o tamanho, nem o poder, nem a intensidade do pecado. O que a graça faz é revelar a grandeza, a autoridade, a supremacia do poder de Cristo.
A fé cristã não coloca o pecado em evidência. Isso aqui são aplicações que, meu irmão, você precisa guardar no seu coração e viver. A fé cristã, a nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que declaramos em tudo que dizemos crer aqui nesta igreja local, a fé cristã não coloca o pecado em evidência, ela coloca Cristo em evidência. Nós não vivemos olhando para o nosso pecado, nós não vivemos catando o nosso pecado, nós não vivemos focados no nosso pecado, nós vivemos focados em Cristo. Você não se livra do pecado por ficar olhando para o pecado, você se livra do pecado olhando para Cristo. A fé cristã não é uma negação das maravilhas da vida por causa do pecado. Olha, o pecado, você é pecador, então proíbe-se aquilo, afaste-se disso, afaste-se daquilo. Não. A fé cristã é uma robusta afirmação das maravilhas da vida que há em Cristo. O cristão é aquele que tem tudo para viver intensamente a sua vida. As favas com o existencialismo filosófico, que diz que você precisa se autenticar por viver intensamente cada momento da sua vida. Não, você precisa viver intensamente a vida de Cristo que há em você. Você precisa viver intensamente tudo aquilo que Cristo fez e que Cristo aprova. Tudo que Ele colocou aí para a gente aproveitar. E do que, muitas vezes, nós vamos abrir mão por amor a Cristo. A fé cristã não vive apontando para o pecado e para as ameaças do pecado. Ela aponta para Cristo e para a completa vitória de Cristo. Percebeu? A nossa fé acompanha a grandeza, a majestade e o poder de Cristo, que é muito maior do que qualquer coisa que Adão possa ter feito e qualquer das consequências do seu pecado. É preciso entender o seguinte: o diabo não é o oponente de Cristo, como se ele fosse igual a Cristo. Cristo não está numa briga com o diabo, como se, temos Cristo aqui, o diabo aqui, vamos ver. Não, isso não existe. A morte não se opõe à vida, como se tivesse o mesmo peso que ela. A ofensa não se opõe à obediência, como se fosse equivalente. O pecado não se opõe à justificação, como se tivesse o mesmo efeito e o mesmo alcance. Você percebe? Tudo aquilo que Adão produziu na morte, no pecado, na ofensa, no diálogo e doação de autoridade ao próprio diabo, tudo isso é minúsculo, tudo isso é ínfimo, comparado à graça, comparado à justiça, comparado à vida que há em Cristo Jesus. Eu lamento que púlpitos estejam pregando uma vitória presa às coisas terrenas e dizendo que você é vitorioso, que você reina com Cristo, apenas para você conseguir migalhas nessa vida. Quando as portas do céu já se abriram para você, e você e eu podemos viver isso a partir de agora. Porque a graça, a justiça e a vida que há em Cristo Jesus superam qualquer poder, aquele poder que você está com medo de enfrentar, aquele pecado que você está com medo de confessar, porque acha que vai cair nele de novo e não vai adiantar. Sim, às vezes isso acontece, mas o poder que há em Cristo está ali, pronto para você vencer aquele pecado. Aquele poder de Cristo se manifesta na igreja, em irmãos que vão dar a mão a você para você vencer aquele pecado. Aquela vida cristã que não decola, que não vai para frente, que não tem oração, que é murcha sem palavra de Deus. O poder de Cristo está ali, pronto, para que você possa ter vida de oração. Isso não é para uns poucos crentes aqui e agora, simplesmente não. Para crentes que estão em algum nível superior. Não existe isso. Existem crentes que amadurecem porque confiam em tudo que Cristo fez e em quem Cristo é. Porque sabem que a graça, a justiça e a vida que há em Cristo não podem ser paradas por coisa nenhuma, nem pelo diabo, nem pelo mundo, nem pelo pecado. À medida que você deixa isso acontecer na sua vida, crê nisso, à medida que você usa a igreja como um ambiente propício, adequado para crescer na fé, você também amadurece, vence os pecados, desenvolve vida de devoção a Deus e se torna um instrumento útil para a evangelização do mundo. Mova-se, vá à frente. É isso que você tem que fazer. A grande falha dos crentes constitui-se ainda em não confiar na palavra de Deus. O que é o mesmo que dizer não confiar em quem Cristo é, não confiar no que Cristo fez.
confessemos e abandonemos esse pecado, irmão, porque as portas da vida já estão abertas. A graça já está disponível, a justiça já foi resolvida. Vamos começar a viver a vida do céu agora. Isso é reinar em vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Pai querido, ajuda-nos a deixar para trás aquilo que nos prende, a correr com confiança a carreira que nos está proposta, ó Deus. Dá-nos graça com relação a isso e ajuda-nos. Para que ninguém aqui fique para trás, para que ninguém fique estagnado, mas que nós olhemos para Cristo, as maravilhas de sua graça, do seu poder, as maravilhas de Jesus Cristo, em tudo que alcançou para nós, e nas portas abertas da eternidade que Ele colocou diante de cada um de nós aqui. E se há alguém aqui que ainda não vive essa realidade, ó Deus, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra ao coração dessa pessoa e que ela se renda a Jesus, confiando em Cristo para a sua salvação, para a sua redenção. Em nome dele que nós oramos. Amém.